Senhor nosso Deus, te damos graças por este momento, meu Deus, em que louvamos e exaltamos o teu nome, ó Pai. Tu és digno de toda honra, de todo louvor e toda glória, Pai. Também neste momento, meu Deus, que vamos meditar na tua santa palavra, que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos direcione, ó Pai, que a tua palavra, meu Deus, seja cravada em nossos corações, ó Pai, e tenha resultado, meu Deus, para a glória do teu nome. Abençoa este momento, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo de número 11. Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta, todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de um homem, e o seu número é 666. Ou seja, 666. Amém, os irmãos podem tomar o assento. Meus amados irmãos, uma das características literárias, digamos assim, da Bíblia, também é conhecido como o gênero apocalíptico. A Bíblia tem vários gêneros literários. Tem poesia, tem um gênero de cartas, entre outros gêneros, e um deles é o apocalíptico. O gênero apocalíptico, ele tem por finalidade falar acerca das coisas do fim, de momentos atribulados. E uma das características desse gênero também é falar acerca do fim do mal, ou como o mal será extirpado, e como também os justos, eles entrarão em sua redenção. Segundo a Bíblia Sagrada, o ápice deste momento apocalíptico, ele acontecerá, irmãos, com o surgimento de um homem cujo poder será grandioso aqui na terra, cujo poder será aclamado aqui na terra. O texto em que nós lemos o denomina como a besta. Aqui no Apocalipse é denominado como a besta. Mas, como nós temos o conhecimento do contexto de outros momentos apocalípticos, de falas apocalípticas da Bíblia Sagrada, nós sabemos que a Bíblia aqui está se referindo também ao que nós chamamos de anticristo, ou podemos também chamá-lo de filho da perdição, ou filho do pecado, ou iníquo. Ele tem várias denominações por causa de suas características. É denominado como besta porque a sua atuação será, irmãos, uma atuação desumana. Ele não terá humanidade. Diz no Antigo Testamento que, por exemplo, ele não terá o amor para com as mulheres, dando a entender que ele não terá esse sentimento para com as mulheres, não que ele vá maltratar as mulheres, mas ele não terá afeição sentimental
como um homem tem para com a mulher. Então ele tem várias características, por isso que ele é chamado de besta, ou seja, ele é totalmente desumano na sua atuação. E aqui nós percebemos que a cada dia que se passa, irmãos, a manifestação deste homem se torna mais visível, se torna mais perceptível. Porém, a igreja do Senhor, ela não teme o aparecimento deste homem, ela não teme o surgimento dele, porque segundo as profecias bíblicas, quando os homens disserem que a paz e segurança, neste momento a igreja já não estará mais aqui na terra, como fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim as Sagradas Escrituras a partir do versículo de número 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, que é o dia da grande tribulação, virá como ladrão de noite, não para o crente. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui que aqui está dizendo que nós não seremos pegos de surpresa, porque nós não fomos destinados à destruição, não fomos destinados a este dia que pegarão muitos de surpresa, porque como diz o texto, nós não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz. Então este dia de destruição, irmãos, ele não foi destinado aos crentes, ele não foi destinado aos salvos, ele é um dia destinado de juízo. Por isso que a Bíblia chega a dizer que o juízo de Deus começará pela casa do Senhor. E diz a Bíblia, se nós seremos os primeiros julgados, onde comparecerão os ímpios no dia do juízo? Então é um juízo que cairá sobre este mundo. E o anticristo, ele estará, digamos, na dominação. Ele estará dominando o mundo, dando ao mundo uma aparente paz, dando, irmãos, ao mundo uma aparente segurança. As pessoas confiarão na sua direção, no seu poder, na sua liderança, porque diz a Bíblia Sagrada aqui também, uma das suas características, quando abre o selo, lá no capítulo 5 de Apocalipse, o primeiro cavaleiro a surgir é o cavaleiro branco, que vem com um arco simbolizando a aliança que fará pela metade. Este cavaleiro, ele parecerá vencedor, vitorioso, estará caminhando para vencer. Assim os homens pensarão deste líder mundial. Mas a Bíblia também diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e capítulos 2 e 3, acerca da era da igreja. A partir do capítulo 4, já não fala mais da igreja. Quando começa o capítulo 4 de Apocalipse, João disse, eu vi no céu uma porta aberta. Muitos interpretam que esta porta aberta que João viu no céu foi a porta, irmãos, que a igreja adentrou no céu. A igreja adentrou a partir do capítulo 4 de Apocalipse.
não se cita mais a igreja. É por isso que a Bíblia Sagrada faz a tipologia do arrebatamento com dois grandes eventos do Antigo Testamento: o dia em que Deus derramou o dilúvio sobre a terra e quando também Ló saiu de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que os homens não perceberam quando Noé entra na arca e vem repetindo a destruição. Os homens também não percebem quando Ló sai da cidade de Sodoma e Gomorra, também vem repetindo a destruição. Diz a Bíblia que os homens nessas cidades, nestes locais, eles não estavam tão somente vivendo iniquamente, mas estavam comendo, estavam bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, eles viviam uma vida totalmente indiferente daquilo que apregoava Noé, daquilo que apregoava Ló. É o mundo em que nós vivemos. Nós pensamos que o que vai anteceder o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, irmãos, são dias de pura promiscuidade, em que as pessoas pecarão de forma indiscriminada pelo mundo. Mas o que dá a entender é o que vai anteceder o arrebatamento da igreja é a total indiferença das pessoas, como estavam indiferentes aqueles povos, aquela população que comia, vendia, comprava, edificava, vendia, plantava, comprava e bebiam e comiam. Ou seja, para eles nada ia acontecer. É como nós vemos nos dias atuais. Semelhantemente, irmãos, aquilo que também nós vemos no livro O Peregrino, de John Bunyan, onde o cristão, ao ler um livro, diz John Bunyan que dormiu quando estava preso e teve um sonho. E neste sonho ele via um homem com um grande fardo nas costas, que é chamado de cristão. E este homem, ele pegou um livro, e ao ler aquele livro ele ficou desesperado e chorava muito. Ele chegou na sua casa chorando. A sua esposa tentou consolá-lo, pensando que ele tinha perdido a sanidade mental. E ela pensou, não, ele está meio preocupado. Quando ele dormir e acordar pela manhã, essa preocupação dele acabará. Mas diz o texto lá do Peregrino em que o cristão ele não conseguia dormir, tão preocupado estava com aquilo que ele tinha lido. E o que ele tinha lido era que a sua cidade seria destruída, e que ele, se ele não abandonasse aquele fardo pesado de suas costas, ele poderia chegar à sepultura, mas aquele fardo pesado que simboliza o pecado levaria por mais profundo abismo. E ele fica desesperado e sai na rua, e ele encontra um homem chamado evangelista. E o evangelista pergunta, aponta para o horizonte, pergunta se ele está vendo a luz, está vendo uma porta reluzente. E ele olha e diz que não está vendo. Então o evangelista diz, então vá nessa direção que você chegará nesta porta. E diz o texto que ele sai desesperado, correndo, dizendo que a cidade vai ser destruída. E as pessoas, diz o texto, começam a zombar dele. A própria esposa começa a zombar dele, dizendo que ele estava louco, dizendo que ele estava desesperado. E ele sai correndo, irmão, dizendo que a cidade chamava cidade da destruição. Até que o vacilante chega para ele e pergunta, por que você está correndo? E ele diz, essa cidade, ela está para ser destruída. Nós nascemos nela, mas ela está para ser destruída. E o cristão, irmão, segue o seu rumo em direção à cidade celestial. Mas o nome da cidade era a cidade da destruição. É o mundo em que nós vivemos, simbolizando este mundo, irmãos. Este mundo está fadado à falência, está fadado ao juízo de Deus. E as pessoas andam desatentas, como se esse fato não fosse acontecer. Mas diz a Bíblia que estas coisas, elas são mais perceptíveis do que a mudança climática. Jesus chega para os fariseus e diz, vocês sabem quando o dia vai ser chuvoso. Vocês olham para o céu e veem que as nuvens estão cheias. Como vocês não discernem
este tempo em que vocês estão vivendo. A Bíblia Sagrada, irmão, diz que esse tempo é tão intenso que a própria natureza, ela geme, esperando a sua redenção. A natureza clama, está em expectativa, diz o texto sagrado, pela redenção até dela própria. Como também diz o texto, nós gememos, esperando a redenção do nosso corpo. Então nós vemos muitos sinais, não só sinais climáticos, mas também sinais sociais, do aparecimento deste anticristo, do aparecimento deste homem que governará este mundo, que a Bíblia chama de besta, de anticristo e de muitas outras denominações, como eu aqui falei aos irmãos. Mas como eu disse também, a igreja ela não está destinada para este momento, para o momento da destruição. O texto fica em vários textos bíblicos do Novo Testamento, nós vemos a repetição desta informação, da manifestação deste anticristo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo João fala desta forma. Capítulo 4, versículo de número 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este espírito é do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e que já agora está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, irmão, já está no mundo. O Paulo também corrobora com esta ideia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. Capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim o texto: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Veja, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera, porque o mistério da injustiça já está operante no nosso meio. Só não percebe, irmãos, esta atuação deste espírito quem está totalmente adormecido, anestesiado, ignorando os fatos, ignorando aquilo que é impossível ser escondido. Mas diz o texto aqui que nós lemos que há um que o detém, que há um que o retém, que não impede a manifestação plena deste malfeitor, que é a própria igreja, até que do meio seja tirado, mostrando que ele só se manifestará em plenitude quando a igreja for tirada. E no texto em que nós lemos no Apocalipse, nós vemos, irmãos, a total dominação deste homem. Ele quererá que as pessoas usem a sua marca em suas testas e em suas mãos, indicando aí total submissão ao seu ideal. O sinal das mãos quer dizer que as mãos trabalharão para ele. O sinal na testa quer dizer que as mentes, as cabeças, os pensamentos serão dominados por eles. E diz a Bíblia que só poderá comprar e vender aqueles que tiverem os sinais em suas mãos ou em sua testa, mostrando, irmãos, total privação para aqueles que não se dobrarem, para aqueles que não se prostrarem diante dele. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles que não se dobrarem diante da sua imagem, eles serão de certa forma mortos, degolados. E eu acredito, irmãos, que essa decapitação, digamos assim, ela não será diretamente por ele, porque diz a Bíblia, na visão de Daniel, quando ele vê o último império lá, representado naquela estátua, dividida em ouro, prata, bronze, e os pés, que simbolizam o último império, que são a mistura de ferro e barro. Ferro e barro, irmãos, o barro é moldável, o ferro não. E muitos interpretam que isso é semelhante à democracia.
A democracia parece um governo. Democracia quer dizer o governo do povo, ou o governo da maioria. É o sistema em que nós aqui temos no Brasil, em que as pessoas, elas elegem os seus representantes, a maioria ganha, diferentemente de outros governos ditatoriais, em que quem decide é quem está lá. Por exemplo, na China, quem decide quem vai governar não é o povo, quem decide é o Partido Comunista. Mas aqui não, aqui no Brasil quem decide é o povo, a democracia. Um homem escreveu um livro dizendo: a democracia elegerá o anticristo. Então a democracia tem essa característica, é barro porque parece moldável, as pessoas que decidem, mas ao mesmo tempo, irmãos, é ferro, porque uma vez que aquela decisão foi tomada, todos devem se submeter àquela decisão. Todos devem, parece um governo bom, parece uma coisa boa, mas, irmãos, também tem o seu lado, digamos, opressor, o seu lado ditatorial. Então, o último governo, o último império, que será o de anticristo, será dentro dessa característica. Um governo moldável, aparentemente, mas também duro. É por isso que eu acredito que as pessoas que não aceitarão a marca serão degoladas, não pelo governo, mas serão degoladas, irmãos, por aqueles que aceitaram a mensagem do governo, por aqueles que aceitaram essa mensagem. Eles terão ódio, como nós vemos hoje. Pessoas que não podem ter opiniões diferentes, que aquele que tem uma opinião já predominante, já taxa o outro de discurso de ódio, já taxa o outro de pessoa alienada, que divulga fake news. E as pessoas divulgam estas falas, irmãos, como se fosse a coisa mais, uma acusação qualquer. Não, você é um negacionista. Você é uma pessoa que nega a realidade. Negacionista, irmãos, é uma pessoa que nega a realidade. É interessante que dizem que muitos de nós são pessoas anti-ciência. Acham que a religião está combatendo contra a ciência. Não, vocês são anti-ciência. Anti-ciência, nós que dizemos que o homem nasce homem, mulher renasce mulher. Nós que somos anti-ciência. Então está assim, ou seja, o mundo já na preparação, o mundo já, irmãos, armando o palco para o surgimento do anticristo. Mas diz aqui o texto que há um que o retém, há um que o detém, há um, meus amados irmãos, que não permite que a sua atuação seja plena. Sabe por que não permite, irmãos? Alguns podem dizer assim: irmão, mas as profecias já não estão se cumprindo, as profecias já não estão acontecendo, porque a igreja não sai do meio para que as profecias elas se cumpram. Sabe por quê, irmãos? É semelhante à lei da física. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se a igreja ainda está aqui, irmãos, o mal e o bem, elas não podem ocupar o mesmo espaço. Ou seja, vai haver uma guerra, vai haver uma batalha. O diabo vai querer entrar com seu ardis, com os seus ideais, para moldar a igreja, para dizer o que a igreja deve pregar, como a igreja deve se comportar, quais os dias que a igreja deve reunir, como a igreja deve reunir. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão, nós que somos igreja, porque como diz o pastor Glauco, a igreja que vai subir não é a igreja, irmãos, que está se deleitando, a igreja que está em festa. Tem muitos lugares aí que as pessoas enaltecem o momento do culto, como se o culto, irmãos, a Deus fosse um momento de espetáculo, fosse um momento de apresentação. Culto a Deus não é um momento de espetáculo nem apresentação. Culto a Deus, irmãos, é um momento de quebrantamento, de reconhecimento, em que nós reconhecemos a nossa pequenez e olhamos a grandeza do nosso Deus, independentemente, meus amados irmãos, do ambiente, independentemente do local, se é pequeno, se é grande, se é bem estruturado ou mal estruturado. O que importa é que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. E esta igreja, a igreja que resiste, a igreja que não se curva, é a igreja, meus amados irmãos, que vai subir, é a igreja que vai ser arrebatada neste mundo. Não é a igreja que se doou, que já abriu as portas para o mundo, que só fala aquilo que o mundo quer ouvir, mas é a igreja que com voz
voz profética fica chamando ao mundo para o arrependimento e dizendo ao mundo: nós habitamos numa cidade de destruição, este mundo vai ser destruído, venham, entrem na arca, porque a arca que é Jesus é a única salvação, para que os homens, eles não sejam punidos pelo juízo de Deus que há de vir sobre o mundo. Por mais que os homens estejam anestesiados, por mais que os homens, irmãos, ignorem aquilo que nós estamos pregando e falando, por mais que os homens estão tapando seus ouvidos, mas o nosso papel é abrir a nossa boca e pregar a palavra de Deus, porque nós temos, irmãos, por natureza, a mensagem, a nossa arma é a mensagem. Nós não pegamos em armas físicas, nós não confiamos em poder humano e político para pregar, nós não colocamos representantes lá, irmãos, do poder, para não fechar as igrejas, porque nós sabemos de uma coisa: é impossível fechar a igreja. Pode fechar o templo, pode fechar o local de culto, mas eu quero dizer, aonde nos colocarem, pode nos colocar, irmãos, até na masmorra mais fedida, mais, irmãos, profunda, mas mesmo assim nós estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor, como fez Paulo e Silas quando foram jogados ali no cárcere em Filipos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É a igreja que resiste, por mais que pareça pouco, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando Nabucodonosor, ele deu um decreto e disse: todos, quando ouvirem os sons dos instrumentos, devem se dobrar diante da imagem que eu fiz. E diz a Bíblia Sagrada que toda vez que tocava esses instrumentos, 3 jovens, irmãos, apenas 3 jovens ficavam de pé. E eles não se dobravam diante da imagem. Era tanta gente, mas tanta gente, que o rei não via quem não se dobrava. Foi necessário alguém chegar para o rei e dizer: olha, quando são tocados aqui os instrumentos, tem 3 jovens que não se dobram. Tem 3 jovens que não ficam não se ficam de joelhos, eles ficam de pé. Eles não adoram a tua imagem. E o rei manda chamar os jovens para saber o motivo pelo qual eles não estão se curvando. E diz a Bíblia que quando os jovens chegam lá, o rei pergunta: por que vocês não se dobram? Sabe qual foi a resposta deles? Nós não temos nada a tratar sobre isso. Nós não queremos muita conversa. Vamos logo direto ao ponto. O rei: vocês não querem conversa? Então eu vou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Eu quero ver se vocês não vão agora dizer o motivo pelo qual vocês não se dobram. E os jovens disseram: saiba, ó rei, o Senhor nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, nós não negaremos. E diz o texto, irmãos, que o rei ficou furioso, pediu para esquentar a fornalha 7 vezes mais, jogou os jovens lá. Jogou os jovens na fornalha de fogo ardente. Diz a Bíblia que estava tão quente a fornalha, que os homens que foram jogar foram queimados. Mas diz a Bíblia que de repentemente o rei olha para a fornalha e pergunta lá aos que estavam ao redor: não jogamos 3? É interessante a resposta dos homens: sim, jogamos 3. Como quisesse dizer, não vamos questionar o rei não, que se a gente questionar o rei, a gente está vendo também 4, mas vamos questionar o rei não, porque se a gente dizer que estão 4, ele vai jogar a gente também. Nós temos, foi 3 reis. Aí o rei: mas eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que o que queimou, quando os jovens foram jogados, foram apenas aquelas ataduras que estavam amarrando seus braços. E diz a Bíblia que eles começaram a passear pela fornalha de fogo, como se estivesse andando, irmãos, às 5 horas da tarde pela beira do mar, sentindo a brisa. Porque quando Deus quer, meu amado irmão, Ele faz até o fogo se tornar uma brisa. Quando Deus quer, irmãos, Ele faz leão faminto jejuar. Quando Deus quer, meu amado irmão, um gigante valente que nunca perde batalha, fazer com que tome por causa de uma pedrinha que um jovem jogou. Porque, meu amado irmão, as coisas elas continuam ainda do domínio das mãos do nosso Deus.
Quando Isaías viu, ele disse: eu vi ele assentado. Ele não estava perplexo, ele não estava atonizado, ele não estava angustiado como ele estava assentado. Meu amado irmão, o mundo anda desesperado, as pessoas entrando em depressão, em tristeza profunda, outros com medo disso, com medo daquilo. Não vou sair de casa não para não ficar doente, eu vou usar 10 máscaras, eu vou tomar 20 doses, eu quero ver que essa doença me pega, morrendo de medo das coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão: se você confiar em Deus, você vai contemplar o seu Deus assentado. Ele não está angustiado, ele não está perplexo, ele está assentado. Porque assentado quer dizer acomodado sobre um alto, sublime trono, porque todas as coisas estão sob o seu domínio, todas as coisas estão sob o seu controle. Ele vai se levantar da terra para cumprir o seu juízo. Mas diz a Bíblia Sagrada que nós, os salvos, não fomos destinados para o juízo final. Não fomos destinados para a ira, mas fomos destinados para a salvação. O nosso papel, irmão, nesses dias é tão somente esse: de resistir o mal, de resistir o anticristo, o espírito que já opera em nossos dias, deste homem que quer dominar as mentes, que quer dominar as mãos para trabalhar em seu favor. Não vamos deixar que a nossa mente, irmão, seja, digamos, cheia pelos ideais deste mundo. Vamos encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra do Senhor. É só encher o nosso coração com a palavra que nós não pecamos, como disse o salmista: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou fazer como o apóstolo Paulo pediu a Timóteo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado. Meu amado irmão, você tem que se apresentar a Deus, é diante do Senhor, porque é o Senhor que vai te julgar, é o Senhor que você vai se comparecer perante o tribunal dele, é a Ele que você vai apresentar as suas obras, aquilo que você fez neste mundo. Não é a tribunais humanos, não é a tribunais terrenos, não é o ódio aos homens. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: não temam aqueles que podem matar o teu corpo e nada podem fazer com a tua alma. Antes temeis aquele que pode lançar tanto a tua alma como o teu corpo no inferno. Meu amado irmãos, o nosso temor é só diante do Senhor. Não importa qual privação virá, não importa, meu amado irmão, se eles vão querer tirar o nosso trabalho, se eles vão querer tirar a nossa voz, a nossa liberdade de expressão. O que importa é se nós vamos resistir o mal, firmes e fortes, de pé, confiando tão somente no Senhor, naquele que tem o poder de livrar. E vamos dizer aos poderes constituídos: saibam de uma coisa, o Senhor nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, nós não negaremos. Ainda que Ele me mate, disse Jó, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a face da terra. É esta consciência que você deve ter, meu amado irmão, que o seu Redentor está vivo, que o seu Redentor reina, que o seu Redentor, meu amado irmão, está no controle de todas as coisas. E diz a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia Sagrada que João, quando estava lá nos céus, ele chorava muito, porque ele viu um livro que estava selado, e este livro tinha escritos por dentro e por fora. Alguns dizem que este livro representa a história da humanidade. É uma história selada, é uma história, irmãos, que nós olhamos e nós não sabemos discernir quem são os justos, quem são os injustos, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que Deus permitiu isso no mundo? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus permite aquilo outro? Fica uma coisa incógnita. É semelhante àquele livro, é semelhante àquele livro que estava escrito por dentro e por fora e selado. Por quê? Porque o homem não compreende, o homem não consegue entender a história. Por mais que os homens tentem explicar, irmãos, a história, nós nunca nos satisfazemos com a explicação. A gente sempre nota que é uma falha, que falta alguma coisa. E este livro simboliza a história da humanidade. E João disse: quando eu vi aquele livro, eu comecei a chorar, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E de repentemente chega para mim um anjo e diz: não chores, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a semente de Davi, aquele que foi morto mas venceu, ele é digno de abrir
e desatar as correias do livro. Ou seja, meu amado irmão, quando é que nós vamos entender todas as coisas? É quando estivermos na presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a gente contempla como pelo espelho. O espelho naquele tempo era embaçado. A realidade é meio embaçada, você não sabe responder certas coisas. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, ou seja, o estado de perfeição, então todas estas coisas, elas serão reveladas. Ou seja, meu amado irmão, a nossa esperança para entendermos o mundo em que nós vivemos é tão somente a volta de Jesus, a vinda do Senhor. Mas enquanto isso não se concretiza, nós temos que estar cumprindo o nosso papel profético. A igreja tem um papel profético. O que faziam os profetas do Antigo Testamento? Eles denunciavam o pecado do povo. Eles chamavam o povo ao arrependimento. Quando o povo se arrependia, Deus visitava. Quando o povo permanecia no pecado, Deus vinha com juízo. E o profeta, irmãos, ele não falava aquilo que agradava. Ele falava aquilo que era para ser falado. Como o profeta Miqueias. O rei estava para ir para a guerra, todo mundo ia lá e falava: não, o rei vai vencer, o rei vai vencer. Aí o rei disse assim: está faltando algum profeta em Israel? Aí disseram: sim, está faltando Miqueias. Aí uns disseram assim: vixe, logo Miqueias. Miqueias sempre fala a verdade, mas vamos tentar convencê-lo a falar tudo aquilo que os outros estão falando, para que o rei vá motivado para a guerra. E chegaram para o profeta e disseram: olha, Miqueias, todo mundo está falando que o rei vai vencer. Não muda o discurso, não. Repete o discurso, diz também que ele vai vencer. O profeta disse: olha, aquilo que Deus mandar falar, eu vou falar. Aquilo que Deus mandar falar, eu vou falar. E diz a Bíblia que quando Miqueias, irmão, chega na frente do rei, em vez dele repetir tudo aquilo que os profetas repetiam, ele diz: olha, tu vai ser derrotado. Assim como essa flecha caiu no chão, tu vai ser flechado, a flecha vai te atingir no meio da guerra. No meio da guerra, e o profeta, irmãos, falou aquilo que o rei deveria ouvir, que ele ia perder a batalha. Hoje em dia, irmãos, tem muitos pregadores por aí que são pregadores coach, que as pregações é tudo emocional. Não, meu irmão, Deus não te fez caldo, Deus te fez cabeça. Este momento emocional que tu está passando é só um momentinho, mas espera que a tua emoção ela vai ser alterada e você vai estar em lugares altos. Quando a gente lê, meus amados irmãos, no capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé, nós vemos que pela fé uns receberam livramentos, pela fé uns escaparam da boca do leão, pela fé uns apagaram a força do fogo da fornalha, mas também pela fé outros foram cerrados. Pela fé outros andaram errantes pelo mundo, como se não soubesse para onde fosse. Pela fé outros morreram. Meu amado irmão, viver pela fé não é só você ter vitória, não. Não é só você querer, só ganhar aquilo que você quer, não. Aquilo que você almeja, não. Viver pela fé é também você, diante da dificuldade, diante da tribulação, diante da adversidade, você glorificar o nome do seu Senhor e dizer assim: ainda que Ele me mate, ainda que Ele me tire a minha vida nessa situação deplorável, nele esperarei. Isso é viver pela fé. É confiar no Senhor, é dizer a este mundo, não palavras agradáveis, mas chamar ao mundo ao arrependimento. Se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua maldade, se volte para Deus, se consagre, busque mais ao Senhor, clame ao Senhor, invoque ao nome do Senhor para te fortalecer, para que você seja forte diante da adversidade, diante do mundo, diante das tentações, diante daquele que querem nos calar, irmãos. Nós precisamos que um povo nestes dias se levante
para estarem nas esquinas, para estarem nas praças, para estarem nos hospitais, para estarem neste mundo, apregoando, irmãos, a palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, as igrejas evangélicas tudo lotada. Tem igreja aí que é 3 cultos por dia. É de manhã, de tarde, de noite. A pergunta é, onde estão esses crentes, irmãos? A pergunta é, onde estão esses crentes pregando a palavra do Senhor? Sabe por que não estão pregando? Porque estão indo para o culto apenas para massagear o ego. Apenas, meus amados irmãos, para amenizar uma consciência pesada de pecado, de adultério, de mentira, de fornicação, de corrupção, do dia a dia, da segunda à sexta-feira, não sendo justo no seu trabalho, sendo uma pessoa faltosa, sendo uma pessoa que não cumpre com seus compromissos trabalhistas, sendo uma pessoa que trai a esposa, sendo uma pessoa que bebe, que fuma, que mente. Estão lá nesses cultos somente para amenizar as suas consciências. Porque, irmão, se fosse crente de verdade, o país que nós vivemos não seria como ele é, de tanto pecado. As redes sociais, as pessoas não estariam caladas, estariam denunciando o pecado nas praças, nas favelas, nas vielas, nos hospitais, deste mundo afora. Mas aqui nós temos um pequeno rebanho. Aqui nós temos um povo, irmãos, que ainda, e não vai acontecer de se dobrar diante dessas propostas, dessas inovações que o mundo oferece, que as igrejas oferecem. Porque não estamos aqui para atrair pessoas para encher essas cadeiras tão somente. Nós estamos aqui, irmãos, para chamar as pessoas a um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Não ter a palavra de Deus apenas como um livro de conforto, como se fosse um travesseiro, mas ter esta palavra como a espada do Espírito, que penetra o coração do homem e faz divisão da alma e do Espírito junto e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Nós estamos aqui, irmãos, para chamar as pessoas ao compromisso com a verdade. Doa o que doer, custe o que custar. Mas estamos aqui para denunciar, para dizer: povo, abra os olhos, povo, se erga, povo, se levante e denuncie, abre a boca e comece a pregar a palavra do Senhor. Não importa se vai diminuir o teu ciclo de amizade, não importa se vai diminuir os locais que você vai, o que importa é que você estará cumprindo o seu papel como crente neste mundo, como sal desta terra, como luz deste mundo, luzeiro. E disse Jesus que a luz, ela tem que estar no lugar mais alto, porque se estiver no lugar mais baixo, não ilumina nada. Tem que estar no lugar mais alto, para que todos vejam e glorifiquem o nome do Pai que está nos céus. Crente, nós temos uma grande responsabilidade. Esta responsabilidade foi nos dada em nossas mãos. É um peso, é dificultoso, é um peso que, irmãos, às vezes fica insuportável de levar, mas esse é o nosso papel, de nos erguer neste mundo e dizer ao Espírito do Anticristo: aqui você não entra, aqui você não domina, aqui não terão mentes dominadas por você, as mãos não trabalharão para você, as mãos só trabalharão para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar, irmãos, porque os dias se estreitam, as dificuldades aumentam, os contra-ataques cada vez maior. É pessoas blasfemando, é pessoas falando mal da igreja, falando mal disso, falando mal daquilo outro, fazendo memes e mais memes, ridicularizando com o povo de Deus. Mas o povo de Deus, irmãos, tem que dar uma resposta para este mundo. E vai começar, sabe como, irmãos? Dobrando os joelhos, orando ao Senhor, chorando, derramando a alma diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, nos ergue neste mundo para sermos uma voz profética.
E aqueles, irmãos, que tiverem com seu coração quebrantado e contrito, eles se voltarão e verão que verdadeiramente a verdade ela está com o povo de Deus. A Bíblia diz que a igreja, irmãos, ela é o esteio e baluarte da verdade. A igreja, irmãos, é a última muralha a ser derrubada. Derrubou a igreja. Imagine como se uma represa caísse e viesse aquela lama. Lembra-se daquele fato que aconteceu aqui no Brasil, que a represa caiu e a lama saiu invadindo a seu mundo. O que faz com que a lama do mundo não caia e enlameie tudo é a igreja, irmãos, orando, porque diz a Bíblia que se não fossem os eleitos, os dias não seriam abreviados, não seriam encurtados, porque não tem como a igreja, os santos viverem neste mundo, irmãos, sofrendo injustiça, angustiado, vendo o que estão vendo e sem fazer nada, sem poder fazer nada. A única coisa que podemos fazer, irmãos, é denunciar. Por isso o crente abre a sua boca, dobre os seus joelhos, erga a palavra do Senhor, onde você estiver, e dê testemunho da verdade. Porque Deus, Ele quer usar o seu povo. Deus, irmãos, Ele quer usar a sua igreja para mostrar a verdade a este mundo que anda anestesiado, dormindo. Mas vamos tocar a trombeta em Sião e denunciar o pecado do povo. Esse é o nosso papel, irmãos. Que Deus nos abençoe e Deus nos dê graça. Amém. Vamos ficar de pé nesse instante.